Por que eu não tenho mais redes sociais e nem amigas? Já fiz muitos vídeos falando sobre amigas, porque eu não tenho amigas e tal, e hoje eu quero falar um pouco, não lembro se eu falei ou não, porque eu não tenho redes sociais, e hoje eu quero falar, eu já tenho 200 e poucos vídeos, né? Então, assim, eu não sei todos os vídeos que eu tenho. E hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê eu não tenho redes sociais e porquê eu não tenho amigas. Eu me chamo Rose. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Por que eu não tenho redes sociais? Gente, as redes sociais, ela estava me consumindo. Literalmente, me consumindo. Por quê? Eu olhava aquele Instagram, era muito glamour, era muito coisas falsas. Porque nem tudo que tá ali no Instagram, aquela vida instagramável, é o que a pessoa passa por detrás dos bastidores. Depois que eu comecei a gravar vídeo no YouTube, que eu fui assim me identificando, sabe? Eu fui vendo que nem tudo é mar de rosas. Gente, nem tudo na nossa vida é mar de rosas. A gente tem coisas boas, a gente tem coisas ruins. Ai, meu Deus, que me dera se eu vivesse só de flores. Mas a gente não vive só de flores, a gente vive de pedras também. Pra gente ser forte. Porque se a gente vivesse só de flores, flores é frágil. A gente seria só frágil. Mas a gente leva as pedradas da vida. E olhava no Instagram, só aquelas pessoas que vivia de Bolsa Família, aquelas casinhas caindo os pedaços, e de repente está numa mansão. Eu falei, se eu quiser fazer um vídeo desse, eu também faço. Porque eu conheço várias pessoas que têm casas bonitas. É só eu ir nessa casa, mostrar uma casinha. E também conheço pessoas que têm casinhas bem humildes. Mostrar a casinha humilde e ir nessas casas que são mansão e mostrar essas casas, né? Se eu quiser, eu também faço isso. Mas eu falei assim, não quero uma vida de mentira pra mim. Não quero. Não. Só não. Eu quero a vida que eu tenho. Brigo, brigo, choro, choro. Sabe, tem muitas coisas que acontecem comigo, fora aqui da tela. Que a gente é humano, a gente vive nesse mundo. E eu comecei a falar assim, por que essas pessoas vivem tanto na glória, tantas coisas boas, viajam quatro vezes fora do país, e eu aqui trabalhando de CLT. Meu Deus, o que eu fiz, né? E fora, assim, as mentorias que apareciam. Até eu falei uma vez pro meu filho, nossa, mas por que as pessoas só estão aparecendo vendo mentoria? Ele falou, mas para mim não aparece. Ele falou, porque você deve estar olhando. Então, uma vez que eu assisti alguém falando, eu tinha uma vida assim, hoje eu vendo, hoje eu tenho essa casa, hoje... E começava a aparecer para mim. Começava a aparecer, aparecer. E depois que eu via, era vendendo cursos. E eu falei, não, isso para mim não dá. Não dá, não dá, eu não quero. Eu não quero uma vida dessa. Eu não tinha tempo para ler um livro. Eu não conseguia ler um livro. Porque eu só vivia no Instagram, só vivia no feed, rodando, vendo aquelas blogueiras. E eu falava assim que era dopamina barata, né? Porque quando eu tava olhando aqueles feed, nossa, era assim, risos, né? Depois, quando eu desligava, me batia uma tristeza tão grande, que eu falava assim, gente, é uma dopamina barata. Não é aquela dopamina que você, igual você vai numa igreja, você vai em algum evento que te traz alegria mesmo, que só não, que eu falo assim, é como se fosse um alimento, que alimenta não só seu corpo, mas alimenta o seu espírito, também o seu espírito. Esses feed, ele só vai alimentar o seu corpo, ali na hora que você está vendo. Só que o seu espírito vai continuar vazio. E é isso que acontecia comigo. Então eu desinstalei, eu não excluí. Eu tenho várias fotos lá, mas eu desinstalei. Por quê? Se eu deixasse o ícone, o meu dedinho ia lá e clicava. Então eu desinstalei Facebook, desinstalei Instagram.
TikTok eu não colhei mesmo, não fui muito de olhar. Tem gente que fala, por que você não posta no TikTok? Eu falei, não, gente, porque eu gosto do YouTube. Eu gosto do YouTube. Um dia, não vou cuspir pra cima pra não cair na minha cara, né? Mas um dia, pode ser que eu coloque algum vídeo no TikTok, pode ser que eu abra meu Instagram, mas quando eu estiver com a minha cabeça boa, com a minha cabeça, assim, bem firme no que eu quero. E hoje, assim, eu já tenho vários livros, já tô lendo, então eu vejo, assim, que minha mente tá melhorando. Faz, assim, mais de 2 anos que eu desinstalei o Instagram. E pra mim, eu vejo, assim, que tá muito bom. E amigas? Agora vamos na parte da amiga, né? Amigas, eu fiz já um vídeo, porque eu não tenho amigas, porque quando eu tinha bens, que eu morava com o meu ex, sempre a minha casa, uma época que eu tive piscina e tal, minha casa sempre estava ali rodeada de gente, principalmente no calor, né? Mas era pessoa assim que só estava ali na hora do oba-oba, e depois caíam fora. E depois que eu me separei, as amigas, todas as amigas, assim, entre aspas, né? Não vieram nem conversar comigo para falar perguntar como que eu estava. Não sei se era medo, não sei se é porque eu separei, eu tinha um filho de 10 anos, não sei se era medo de pedir que eu pedisse dinheiro, não sei, mas graças a Deus, eu não precisei pedir dinheiro. A única pessoa que eu pedi dinheiro, que foi meu cunhado, e eu paguei tudo certinho, graças a Deus. E meu filho tem 35 anos hoje, então eu sobrevivi a isso. Amém. E eu abri o canal no YouTube, né? Tem bastante pessoas que me seguem. Outra dica também, assim, que eu vou falar para vocês. Quando vocês abrirem um canal no YouTube, cuidado para quem vocês falam. Ah, eu vou abrir um canal no YouTube. E porque, assim, amigos, parentes, nenhum vai comentar. Vai fazer 1 ano que eu tenho esse canal no YouTube. Eu não vi. Podem até assistir. Não vou ser assim, né, radical. Podem até assistir. Só que é assim, se a pessoa assiste e a pessoa não comenta nada, gente, uma carinha, um coraçãozinho que deixa, uma carinha, o YouTube já vai entender que a pessoa está ali comentando alguma coisa, compartilhando, vendo, porque senão o algoritmo ele vai achar que é robô e começa a derrubar os inscritos do seu canal, porque ele acha que é robô. E as minhas amigas não, conhecidas, várias entraram no YouTube. Eu não vi uma comentando. Nada do que eu posso, nada. Podem até assistir por curiosidade, mas ninguém, nem da família e nem amigos. Como eu disse, não precisa colocar um texto enorme, mas as pessoas têm que entender. Um coraçãozinho, uma carinha, já é alguma coisa ali que comentou. YouTube, ele entende que tem uma pessoa real, não é um robô, é uma pessoa real ali, porque senão são todos robôs. Então eu coloco assim, que todos da minha família e todos conhecidos que eu comentei e me seguiram por seguir, o algoritmo está entendendo como se fosse robô. Porque assim, tem vezes que eu vejo assim que 7 pessoas caem do meu 10 pessoas caem do meu YouTube. E as pessoas que são ali, que estão ali sempre comigo, elas participam da live. Até quero agradecer, eu acho que é o Anatan. Tem vários, gente, eu não vou falar o nome de todos que eu não vou lembrar. William, sempre estão nas minhas lives. Anatan, muito obrigada. Sempre está nos meus vídeos, sempre comenta alguma coisa, com muito respeito. Os dois são muito respeitosos. O Cláudio, ele só comenta com a palavra curta. Eu não vou nem falar a palavra aqui, mas ele comenta com a palavra curta. Mas eu vejo que ele está assistindo quase todos os meus vídeos e comenta. Então, é isso que eu falo, é sobre isso. Sabe, você não precisa deixar um texto enorme se a pessoa não quiser, mas só colocar um coração. Porque a pessoa acha assim, eu tô assistindo, só que parece assim que é tudo robô. E uma vez eu falei assim, eu abri um canal no YouTube.
Aí eu falei pra uma pessoa assim, você não vai assistir? A pessoa falou assim, claro que não. Eu vou seguir a Virgínia, que é famosa. Acho que eu vou ficar perdendo tempo de assistir você. Eu vou assistir a Virgínia. Eu falei, então tá bom. Então, quando você precisar de um conselho, porque sempre ela vem pedir conselho. Quando você precisar de um conselho, você pede pra Virgínia também. Já que você é tão amiga dela, você pede pra Virgínia. Então, isso, gente, foi me desanimando. Desanimando mesmo. Não assim, que fala assim, você é chata, egoísta, não. A gente vai selecionando as pessoas. Sabe, aquelas pessoas que estão ali andando do seu lado. Aquelas pessoas que estão ali pro que der e vier. E eu não vi ainda. A única pessoa assim que eu via sempre estava do meu lado foi a minha amiga que faleceu há 10 anos. A gente sempre estava ali junto, conversando, brincando, rindo. E que ela faleceu há 10 anos, que eu sinto assim muita saudade, né? E os outros foi isso. Eu falo assim que são colegas de trabalho, não tem. Se eu parar para olhar, para ver assim, quem são suas amigas? Gente, eu não tenho. Eu não tenho. Então, assim, eu sei que muita gente talvez vai assistir e vai se identificar, né? Mas é isso que eu falei. Se assistir o vídeo, coloque pelo menos uma carinha. Coloque um coração. Coloque qualquer coisa. Coloque um dislike. Pelo menos o algoritmo vai entender que você assistiu. Porque se for só para assistir e não colocar nada, o meu canal vai começar a cair. Vai começar a flopar. E os amigos, por essa parte também, mas ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado a te seguir, ninguém é obrigado a comentar nada, ninguém é obrigado a nada de nada, né? Ninguém é obrigado a nada. Cada um faz o que quer da vida, né? Mas assim, eu percebi assim que tem muitas coisas que foram por interesse, para chamar eu para algum lugar, para ir de carro, porque eu tenho carro, por interesse mesmo, mais por interesse. E eu preferi viver sozinha. Eu, meu filho, meu namorado, e pra mim tá bom. Faço minhas lives dias de sábado, as pessoas sempre entram, dou muita risada nas minhas lives, né? E pra mim tá sendo muito bom esse canal. E as amigas é por esses motivos que eu vejo assim que surge muito interesse. Um dia eu fiz um vlog, não saiu muito bom, né? Mas um vlog era de 3 minutos, nem isso, não deu nem 3 minutos. E eu fui mostrar para uma pessoa, ela falou, nossa, que coisa comprida, não tem paciência de assistir não. E não larga o celular o dia inteiro. Fica ali olhando o celular, fica olhando o celular. Eu fiquei até chateada, né, que eu falei, nossa, só tô mostrando aqui um vlog que não era nem 3 minutos. Aí eu falei assim, porque eu não sou famosa, né? Se eu fosse famosa. E é isso, gente. É isso que eu contei, que eu não tenho redes sociais e também não tenho amigas. Porque nas horas que eu precisei, tanto do YouTube, né, que eu falo, mas pessoas assim que eu precisei para me dar, estender a mão para mim, quando eu estendi para a pessoa, e era para a pessoa estender a mão para mim, no momento que chegou a minha vez para estender a mão para mim, a pessoa virou a cara para mim. Hoje eu nem converso com a pessoa, mas eu dei muito conselhos, o que eu podia fazer, sabe? Que a pessoa estava num momento muito crítico da vida, e eu dei muito conselho, e na época que eu estava assim, com um momento crítico na minha vida, que eu fui pedir o conselho, a pessoa falou que aquele dia não podia, que era para esperar que ela me ligava. E isso faz, uns 10 anos já, que eu tô esperando essa ligação. Então eu vi assim, que a pessoa só quer falar da vida dela, né? Mas quando você tem um problema que você quer falar da sua vida, desabafar, pelo menos, né? Porque fala desabafar, às vezes a gente tira aquele peso. Tem gente que não consegue desabafar. Mas é a hora que vem um infarto, é a hora que vem um AVC. Então é bom você ter alguém para você conversar, para você tirar. Mas o momento que eu precisei dessa estendida de mão, eu não tive. Então foi aí que eu parei mesmo. Parei e falei assim, um dia que alguma amiga cruzar meu caminho, eu vou saber.
igual essa que apareceu, que faleceu há 10 anos. Eu falei assim, eu vou saber quando alguém cruzar meu caminho, que for por Deus. Eu falei assim, eu quero uma amiga que seja por Deus, que seja uma coisa firmada na rocha, que nós estamos juntas. Juntas, nos momentos bons, nos momentos ruins. Uma ajudando a outra a se levantar. Porque se for só via de mão única, eu não quero. Eu quero via de mão dupla. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês se identificaram com o conteúdo, se gostaram, deixa um like, comente, compartilhe, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.